o processo industrial, né, que a gente chama de industrialização, a gente tem que entender que ele não é somente uma implementação pontual de algumas indústrias, ele é muito mais amplo que isso. Por exemplo, no Brasil mesmo, no período imperial ainda, a gente teve a implementação de algumas indústrias. Indústria do Nordeste, depois, posteriormente, indústrias aqui no Sudeste. A figura de Mauá, né, que foi um grande empreendedor no Brasil, no período imperial, mas não tinha o apoio necessário do Estado, né, não tinha a infraestrutura necessária para fazer circular o capital industrial, mesmo o produto industrial. Somente na década de 30, aí a partir do governo de Getúlio Vargas, é que a gente vai ter de fato um processo de industrialização. O Brasil rural começa a ser cada vez mais o Brasil urbano industrial. No começo da era Vargas, o capital era basicamente nacional, capital estatal, a figura de empresas como a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, ficaram famosas, né, porque lideraram esse processo industrial brasileiro baseado no dinheiro estatal no governo brasileiro. Posteriormente, a gente começa a entrar num processo de substituição de importações, produzir aqui o que antes era importado, você incentivar as indústrias nacionais, né, para produzir os bens de consumo. A gente já entra na lógica do JK, do Juscelino Kubitschek já. Né, e começa a incentivar essa indústria nacional baseado no tripé. O capital estatal continua atuando fortemente, o capital privado nacional, o empresariado brasileiro, e capital privado internacional. Ele começa a internacionalizar a economia brasileira, ainda que modo bastante tímido, né, porque essa substituição de importações, ela também impedia, isso é grande parte, a entrada de produtos estrangeiros, para que as indústrias nacionais conseguissem nascer e crescer com saúde. Porque a indústria nacional que está começando, ela precisa de uma segurança para ela conseguir vender. Se ela tiver que competir já de início com uma indústria internacional que era mais forte, que estava ali há mais tempo, que tinha produtos melhores inclusive, ela não ia conseguir sobreviver. Então a substituição de importação é uma forma de você sustentar a indústria nacional. Posteriormente, na ditadura militar, essa internacionalização aumenta um pouco, apesar de mantermos a substituição de importação, e a industrialização chega, sabe aonde? No campo. O campo começa a ficar cada vez mais mecanizado. Aquela revolução verde, né, do mundo, a modernização do campo, ela chega no Brasil através da ditadura militar. E o campo passa a se tornar mais eficiente, o agronegócio ganha importância no período militar brasileiro. Já na década de 90, a gente tem o fim dessa substituição de importação, né, e a entrada de fato no neoliberalismo a partir do Collor, que abre o Brasil para as indústrias estrangeiras. Hoje em dia, há um processo a gente vive num capitalismo onde o nosso espaço industrial é aberto a investimentos estrangeiros, mantemos ainda a participação do capital estatal e de empresas estatais ainda em alguns setores, a se destacar principalmente o petróleo, que a Petrobras que é uma empresa de capital misto, né, um pouco, principalmente privado, principalmente estatal, mas também privado, né. Mas essa evolução, perceba como ela foi adquirindo nuances, dependendo do contexto político, até chegar ao estágio de hoje, que é uma economia mais aberta do que era, com certeza, na época Vargas, que foi lá o começo da industrialização brasileira. E aí vamos à leitura da questão. Sobre o processo de industrialização brasileira, são feitas as seguintes afirmações. 1. A partir da década de 1930, começa um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. Beleza? Beleza, está certinho isso aí. As primeiras ferrovias, rodovias, portos são direcionados realmente à indústria, não mais ao produto do campo, o produto da agricultura, são implementados. A infraestrutura industrial logística que é necessária para fazer circular o capital industrial, ela é implementada inicialmente no período Vargas. Então, 1 está certinho. 2. A partir da Segunda Guerra Mundial, acentua-se o processo de estatização das indústrias na região sudeste. Estatização, empresa que é privada, se torna estatal, ou o crescimento de indústrias estatais, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente termina, está na metade do período Vargas, não tanto, tá? Porque a partir da Segunda Guerra Mundial a gente entra no período JK ou depois na ditadura militar. O processo de estatização, tá? Apesar de ele permanecer muito forte, ele não é a principal característica. Inclusive, algumas indústrias privadas começam a surgir, internacionais inclusive, começam a surgir no espaço brasileiro, a se destacar no período JK, na indústria, no setor automobilístico. Então, isso daí está errado. 3. A partir de 1964, amplia-se o parque industrial para atender a demanda
da modernização da agricultura. Olha aí que eu falei também. A agricultura começa a entrar no jogo industrial também, né? A agricultura começa a pedir insumos agrícolas, máquinas, adubos, fertilizantes químicos. Tudo isso é produto industrial, não é feito no campo. Então a ligação entre a indústria e a agricultura passa a se tornar mais forte e a agricultura começa a demandar mais produtos industriais. Então a 3 está certinho. Lembrando, 1 está correta, 2 está errada, 3 está certa. Aí está a expressão alternativa, a letra D de dado 1 e 3.